O ministro da Justiça, licenciado Alexandre de Moraes, se reuniu hoje com o presidente do Senado, Eunício Oliveira. O candidato de Temer ao Supremo começou um corpo a corpo com os senadores. A repórter Selma Dias tem os detalhes para a gente ao vivo. Boa tarde, Selma. Oi, Luciana, boa tarde a você, a todos. Olha, o ministro licenciado Alexandre de Moraes vai percorrer aí todos os gabinetes para fazer uma apresentação formal do currículo e pedir pessoalmente a aprovação do nome dele para ocupar uma vaga aí no Supremo Tribunal Federal no lugar do ministro Teori Zavascki. Ele foi recebido até agora pelo presidente do Senado, Eunício Oliveira, também pelos líderes do PMDB, Renan Calheiros, e do PSDB, Aécio Neves. A intenção é visitar aí os 81 senadores da casa. A sabatina vai acontecer na Comissão de Constituição e Justiça. Essa comissão está em fase de finalização, a formação dessa comissão está em fase de finalização, faltando apenas a indicação da presidência, que vai ficar com o PMDB. E aí os nomes mais cotados para essa vaga são dos senadores Edson Lobão e também Raimundo Lira. O nome do presidente deve sair por volta das 3 horas da tarde, após então uma reunião da bancada. A expectativa do presidente do Senado, Eunício Oliveira, é que essa sabatina aconteça no dia 22 e também a expectativa é que essa comissão, a CCJ, seja então instalada ainda hoje. E aí, se a situação está mais ou menos tranquila no Senado, na Câmara já é uma situação um pouco mais complicada, um pouco mais tensa, porque ontem, no primeiro dia de sessão, os deputados aprovaram um requerimento de urgência, uma proposta polêmica, porque essa proposta retira do Tribunal Superior Eleitoral o direito, a possibilidade de aplicar sanções aos partidos políticos que apresentarem irregularidades nas contas eleitorais. A matéria contou com um acordo entre os partidos para ter a análise encurtada. Com a urgência aprovada, o projeto pode ir à votação a qualquer momento. O texto altera a lei dos partidos políticos e retira das mãos do Tribunal Superior Eleitoral o direito de formular medidas de punição. Hoje, as legendas são obrigadas a prestar contas à Justiça Eleitoral e são punidas se não fizerem isso no prazo legal. Se for aprovada, a lei vai impedir que os partidos tenham o funcionamento e o registro suspensos em caso de contas não prestadas e até mesmo reprovadas. E eles poderão continuar recebendo dinheiro público do fundo partidário, mesmo estando com as contas pendentes. Ontem, os defensores argumentavam que a medida evita que o judiciário interfira no funcionamento do legislativo. Quem tem que responder pela não prestação de contas é o gestor. É o gestor que errou e tem que ser responsabilizado, e esse mecanismo já existe e pode e deve ser aperfeiçoado. O projeto estava parado na Câmara desde fevereiro do ano passado, quando foi apresentado pelo então deputado Maurício Quintela, hoje ministro dos Transportes. Mesmo com um parecer favorável, a proposta não foi analisada pelos deputados da Comissão de Constituição e Justiça. A urgência decretada ontem foi alvo de críticas. Inevitavelmente permitirá a leitura de uma capa de proteção para que os partidos fiquem longe do controle da Justiça Eleitoral, que pode ter abusado aqui e ali, mas como escopo de instituição, ela tem que ser valorizada e não apequenada e não reduzida nas suas prerrogativas. Olha, a repercussão desse assunto foi tão negativa que hoje pela manhã o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, veio a público tentar contornar a situação. Apesar desse projeto de lei aí propor várias alterações na lei dos partidos políticos, Maia disse que a intenção dos deputados é alterar apenas o ponto que trata da proibição ou não de diretórios provisórios instalados em municípios brasileiros. O assunto foi alvo de uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral, mas os deputados entendem que legislar sobre esse assunto é prerrogativa do Congresso e não do Judiciário. E aí Maia foi questionado sobre qual seria a garantia de que os outros pontos do projeto não seriam votados. E ele disse que a garantia é a palavra dele como presidente. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Gilmar Mendes, também se pronunciou sobre o assunto hoje de manhã, manifestou preocupação e disse que a aprovação do projeto significa a consagração da impunidade partidária, que isso impede o tribunal de legislar sobre as eleições e que também retarda a reforma política. Sobre os diretórios provisórios, Gilmar Mendes se manifestou contrário e disse que eles precisam ser efetivos. Luciana. Obrigada, Selma. Bom trabalho para você.